Você já parou para pensar no preço da liberdade? No Irã, esse preço é pago com sangue, com vidas, com o futuro de uma nação inteira. Milhares de pessoas estão nas ruas, desafiando um regime que as oprime há décadas. Elas gritam por dignidade, por direitos, por um futuro que lhes foi roubado. Mas a resposta do poder é brutal, impiedosa. Estamos falando de mais de 2.000 mortos, e esse número não para de crescer. É uma tragédia humana de proporções épicas, acontecendo agora, enquanto você assiste. E a pergunta que fica é: o que você pensa sobre isso? Você acredita que a comunidade internacional deveria intervir? Deixe seu comentário aqui embaixo. Sua opinião é crucial para entendermos a dimensão dessa crise. O Irã, uma nação milenar com uma cultura rica e um povo vibrante, está em chamas. Não são chamas de guerra externa, mas de um conflito interno, uma batalha desesperada entre o povo e o regime teocrático que o governa. Desde o final de 2025, o país mergulhou em uma onda de protestos que se espalhou como um incêndio incontrolável, de Teherã a cidades remotas, do norte ao sul. O que começou como um murmúrio de descontentamento se transformou em um grito ensurdecedor por mudança, um clamor que ecoa pelas ruas e desafia a autoridade de um governo que parece determinado a esmagar qualquer forma de dissidência. A situação é grave e, a cada dia que passa, a esperança se mistura com o desespero. As ruas do Irã se tornaram campos de batalha, onde jovens, mulheres e homens enfrentam forças de segurança armadas até os dentes. Eles usam pedras e coragem contra balas e cacetetes. A coragem do povo iraniano é inegável, mas a brutalidade da repressão é chocante. O mundo assiste, muitas vezes em silêncio, enquanto uma nação inteira luta por sua alma. O que está acontecendo no Irã agora não é apenas uma série de protestos isolados. É a culminação de décadas de frustração, de promessas quebradas, de uma vida sob um regime que controla cada aspecto da existência de seus cidadãos. É a explosão de uma panela de pressão que ferveu por tempo demais. As pessoas estão cansadas de viver com medo, de ter suas vozes silenciadas, de ver seus sonhos esmagados. Elas querem um futuro diferente, um futuro onde possam respirar livremente, onde suas filhas não sejam punidas por um fio de cabelo, onde seus filhos possam sonhar com um emprego e uma vida digna. A repressão é sistemática e implacável. As forças de segurança, incluindo a Guarda Revolucionária, a polícia e milícias paramilitares, agem com uma violência desmedida. Eles atiram contra multidões desarmadas, espancam manifestantes, prendem indiscriminadamente. As prisões estão superlotadas e os relatos de tortura e maus tratos são constantes. O governo cortou o acesso à internet, tentando isolar o país do mundo e impedir que as imagens da brutalidade cheguem aos olhos da comunidade internacional. Mas, apesar de todos os esforços para silenciar a verdade, as histórias vazam, os vídeos são compartilhados e o mundo começa a ver a dimensão da barbárie. Os números são frios, mas cada um deles representa uma vida, uma família destruída, um sonho interrompido. Mais de 2.000 pessoas foram mortas desde o início dos protestos. Esse número é uma estimativa conservadora, baseada em relatórios de ativistas e organizações de direitos humanos. O regime iraniano, como era de se esperar, minimiza as baixas e culpa inimigos externos pela violência. Mas a verdade é que a maioria das vítimas são civis desarmados, mortos pelas próprias forças de segurança do governo. Imagine a dor de uma mãe que perde seu filho, de um pai que vê sua filha ser levada e nunca mais voltar. Imagine o medo de sair de casa para protestar, sabendo que você pode não retornar. Essa é a realidade diária de milhões de iranianos. As mortes não são acidentais. São o resultado de uma política deliberada de terror, projetada para esmagar a dissidência e manter o regime no poder a qualquer custo. Entre os mortos, há jovens, adolescentes, mulheres, homens de todas as idades. Muitos foram baleados na cabeça ou no peito, indicando a intenção de matar. Outros morreram sob tortura nas prisões. As famílias das vítimas são frequentemente ameaçadas para não falarem, para não denunciarem a verdade. Mas mesmo assim a coragem prevalece, e as histórias de seus entes queridos são contadas.
alimentando ainda mais a chama da revolta. Além das mortes, milhares foram feridos, muitos com sequelas permanentes. Outros milhares foram presos, e o destino de muitos deles é incerto. Há relatos de desaparecimentos forçados, de pessoas que simplesmente sumiram após serem detidas. A escala da repressão é tão vasta que é difícil para o mundo exterior compreender a profundidade do sofrimento. As causas dessa explosão de fúria são multifacetadas, uma teia complexa de problemas econômicos, políticos e sociais que se acumularam ao longo de décadas. No centro de tudo está a economia. O Irã, apesar de ser um dos maiores produtores de petróleo do mundo, enfrenta uma crise econômica catastrófica. A moeda nacional, o real, desvalorizou-se drasticamente, tornando a vida insuportável para a maioria da população. A inflação é galopante, com os preços dos alimentos, combustíveis e bens essenciais subindo a níveis estratosféricos. As famílias lutam para colocar comida na mesa, para pagar o aluguel, para sobreviver. O desemprego é massivo, especialmente entre os jovens, que representam uma grande parte da população. Muitos jovens iranianos com educação e ambição veem seus sonhos de um futuro melhor se desvanecerem diante da falta de oportunidades. As sanções internacionais impostas pelos Estados Unidos e outros países ocidentais desempenham um papel significativo nessa crise econômica. Elas visam pressionar o regime iraniano a abandonar seu programa nuclear e a parar de apoiar grupos terroristas na região. No entanto, o efeito colateral é que as sanções atingem duramente a população comum, que sofre as consequências de uma política externa que não escolheu. O isolamento econômico impede o Irã de fazer negócios com o resto do mundo, bloqueando suas exportações de petróleo e dificultando o acesso a bens e tecnologias essenciais. Mas a crise econômica não é apenas culpa das sanções. A má gestão estatal e a corrupção desenfreada são fatores internos que corroem a economia iraniana por dentro. As elites do regime são acusadas de desviar bilhões de dólares, enquanto a população vive na miséria. O dinheiro que deveria ser investido em infraestrutura, saúde e educação é gasto em aventuras militares na região, apoiando milícias e grupos armados em países como Síria, Líbano e Iêmen. Essa priorização de interesses geopolíticos em detrimento do bem-estar de seu próprio povo é uma das principais fontes de ressentimento. Além dos problemas econômicos, a repressão política e a falta de liberdade são causas profundas da revolta. O Irã é uma teocracia, onde o poder é exercido por líderes religiosos que impõem uma interpretação estrita da lei islâmica. Os cidadãos não têm voz real no governo e qualquer forma de dissidência é brutalmente reprimida. Não há liberdade de expressão, de imprensa, de reunião. As redes sociais são censuradas e o acesso à internet é restrito. As mulheres, em particular, sofrem sob o regime. Elas são obrigadas a usar o hijab, o véu islâmico, e enfrentam discriminação em diversas áreas da vida pública e privada. A morte de Mahsa Amini em 2022, uma jovem que foi presa pela polícia da moralidade por supostamente não usar o hijab corretamente e morreu sob custódia, foi um catalisador para protestos anteriores e continua a ser um símbolo da opressão feminina no Irã. Os jovens que cresceram em um mundo conectado e veem a liberdade e as oportunidades que existem em outros países estão particularmente frustrados com as restrições impostas pelo regime. Eles querem música, arte, cultura, moda, tudo o que lhes é negado. Eles querem um futuro onde possam escolher seu próprio caminho, sem a interferência constante do Estado e da religião. A repressão do regime iraniano é uma máquina bem azeitada de controle e violência. As forças de segurança são treinadas para esmagar qualquer forma de oposição e o fazem com uma crueldade que choca o mundo. A Guarda Revolucionária Islâmica, uma força militar de elite leal ao regime, desempenha um papel central na repressão. Seus membros são fanáticos e bem armados e não hesitam em usar força letal contra os manifestantes. A polícia, incluindo a polícia da moralidade, também está envolvida na repressão. Eles patrulham as ruas, prendendo e espancando qualquer um que ouse desafiar as regras do regime. As milícias paramilitares, como o Basij,
São grupos de voluntários leais ao regime que agem como uma força auxiliar, muitas vezes com ainda mais brutalidade do que as forças regulares. Eles são usados para intimidar, espancar e prender manifestantes, e muitas vezes agem sem identificação, o que dificulta a responsabilização por seus crimes. As táticas de repressão incluem o uso de balas reais, gás lacrimogênio, cacetetes e canhões de água. Os manifestantes são frequentemente cercados e atacados em massa, sem chance de defesa. Há relatos de atiradores de elite posicionados em telhados, mirando em manifestantes desarmados. As prisões são superlotadas e os detidos são submetidos a interrogatórios brutais, tortura física e psicológica. Muitos são forçados a fazer confissões falsas, que são usadas como prova em julgamentos sumários. O regime também usa a internet como uma ferramenta de repressão. Ao cortar o acesso à internet, eles tentam impedir que os manifestantes se organizem e que as informações sobre a repressão cheguem ao mundo exterior. Eles também usam a internet para monitorar e identificar ativistas, que são posteriormente presos e punidos. A censura é total e a mídia estatal divulga apenas a narrativa oficial, culpando inimigos externos e agitadores pela violência. Apesar de toda essa brutalidade, o povo iraniano continua a protestar. A cada morte, a cada prisão, a chama da revolta parece se intensificar. As pessoas estão dispostas a pagar o preço máximo pela liberdade, e essa determinação é o que torna essa luta tão inspiradora e, ao mesmo tempo, tão trágica. Por trás dos números frios e das estatísticas de mortes e prisões, existem histórias humanas de coragem, sacrifício e dor. Cada uma das mais de 2,000 vítimas tinha uma vida, uma família, sonhos e aspirações. Pense em Nima, um estudante universitário de 20 anos, que sonhava em ser engenheiro. Ele foi baleado na cabeça durante um protesto em Teherã. Seus pais, que economizaram a vida inteira para pagar seus estudos, agora choram a perda de seu único filho. Eles foram ameaçados para não falarem com a imprensa, mas a dor é maior que o medo. Ou em Zahra, uma professora de 35 anos, mãe de 2 filhos pequenos. Ela foi presa por participar de uma manifestação pacífica e nunca mais foi vista. Sua família não sabe se ela está viva ou morta e vive em um limbo de angústia e incerteza. Seus filhos perguntam pela mãe todos os dias e o pai não sabe o que dizer. Há também a história de Ali, um trabalhador de fábrica de 45 anos, que protestava contra a inflação e a falta de empregos. Ele foi espancado até a morte por membros do Basij. Sua esposa e seus 3 filhos agora enfrentam a pobreza extrema, sem o provedor da família. A comunidade se uniu para ajudá-los, mas a ferida da perda é profunda. Essas são apenas algumas das milhares de histórias que emergem do Irã. Elas são um lembrete de que, por trás da geopolítica e das manchetes, há seres humanos reais sofrendo. As vítimas são de todas as idades e classes sociais, mas a maioria são jovens, que representam a esperança e o futuro do país. Eles são os mais corajosos, os mais dispostos a arriscar tudo por um futuro melhor. As mulheres desempenham um papel central nesses protestos, desafiando as normas impostas pelo regime e liderando a luta por liberdade e igualdade. Elas queimam seus hijabs em público, cortam seus cabelos em sinal de protesto e enfrentam a polícia da moralidade com uma coragem inspiradora. A luta delas é por direitos básicos, por autonomia sobre seus próprios corpos e suas próprias vidas. Essas histórias humanas são o coração da revolta iraniana. Elas mostram a resiliência do espírito humano diante da opressão e a determinação de um povo que se recusa a ser silenciado. Elas também servem como um alerta para o mundo, um lembrete de que a luta por direitos humanos e dignidade é universal e que a indiferença não é uma opção. O que acontece no Irã não fica no Irã. As manifestações e a repressão brutal têm um impacto global significativo e é por isso que você deveria se importar. A instabilidade em uma região tão estratégica como o Oriente Médio afeta a todos nós, de diversas maneiras. Primeiro, o impacto geopolítico. O Irã é uma potência regional, com influência em vários países do Oriente Médio, como Síria, Líbano, Iêmen e Iraque. Se o regime iraniano entrar em colapso,
ou se a instabilidade se aprofundar, isso pode ter um efeito dominó em toda a região, desestabilizando ainda mais um cenário já volátil. Outros atores regionais, como a Arábia Saudita e Israel, estão observando de perto, e qualquer mudança no equilíbrio de poder pode levar a novos conflitos. Além disso, a relação do Irã com as grandes potências mundiais é crucial. Os Estados Unidos, a Europa, a China e a Rússia têm interesses significativos na região. A questão nuclear iraniana, por exemplo, é uma preocupação global. Se o regime se sentir encurralado, pode acelerar seu programa nuclear, aumentando o risco de proliferação e de um conflito armado. A possibilidade de uma intervenção militar externa, especialmente por parte dos Ilifasiwa, é um cenário que não pode ser descartado, e isso teria consequências devastadoras para a região e para o mundo. Segundo, o impacto econômico. O Irã é um dos maiores produtores de petróleo do mundo. Qualquer interrupção na produção ou exportação de petróleo iraniano pode fazer com que os preços do petróleo disparem nos mercados internacionais. Isso significa gasolina mais cara para você, inflação global e um impacto negativo na economia mundial. A instabilidade no Irã pode, portanto, afetar diretamente o seu bolso e a sua qualidade de vida, mesmo que você esteja a milhares de quilômetros de distância. Terceiro, a crise humanitária. Se a repressão continuar e a situação se agravar, podemos ver uma nova onda de refugiados iranianos buscando asilo em outros países. Milhões de pessoas podem ser forçadas a deixar suas casas, criando uma crise humanitária de proporções gigantescas. Países europeus e até mesmo o Brasil podem ser afetados por essa onda de migração, o que traria desafios sociais e econômicos significativos. Quarto, os direitos humanos. A brutalidade da repressão no Irã é uma afronta aos direitos humanos universais. A comunidade internacional tem a responsabilidade moral de se manifestar contra essas violações e de pressionar o regime iraniano a respeitar os direitos de seu próprio povo. O silêncio pode ser interpretado como cumplicidade, e isso enfraquece a causa dos direitos humanos em todo o mundo. A luta do povo iraniano é a luta de todos nós por um mundo mais justo e livre. Quinto, o precedente. Se um regime pode esmagar brutalmente a dissidência sem consequências significativas da comunidade internacional, isso envia uma mensagem perigosa para outros regimes autoritários ao redor do mundo. Isso pode encorajá-los a usar táticas semelhantes para reprimir seus próprios povos, criando um ciclo vicioso de violência e opressão. Por todas essas razões, o que acontece no Irã não é apenas um problema iraniano. É um problema global que exige a atenção e a ação da comunidade internacional. Ignorar essa crise seria um erro grave, com consequências que podem se estender por décadas. O futuro do Irã é incerto e há vários cenários possíveis que podem se desenrolar nos próximos meses e anos. Cada um desses cenários tem implicações profundas para o povo iraniano e para o resto do mundo. O primeiro cenário, e talvez o mais otimista para os manifestantes, é o colapso do regime. Isso aconteceria se os protestos crescessem exponencialmente, se as forças de segurança se recusassem a atirar em civis e se houvesse uma divisão interna significativa dentro da elite governante. Nesse caso, o regime teocrático poderia cair, abrindo caminho para uma transição para um novo governo. No entanto, essa transição seria provavelmente caótica e violenta, com a possibilidade de uma guerra civil ou de uma intervenção externa. O resultado final poderia ser uma democracia, mas o caminho até lá seria árduo e incerto. A probabilidade desse cenário é baixa, talvez 20%, dada a força e a determinação do regime em se manter no poder. O segundo cenário, e infelizmente o mais provável, é a repressão total. O regime intensificaria sua violência, esmagando os protestos com força bruta. Milhares de pessoas morreriam e a dissidência seria silenciada pelo medo. O governo manteria seu controle, mas a um custo humano terrível. A população viveria sob um regime ainda mais opressor, com a esperança de mudança adiada por tempo indeterminado. Esse cenário tem uma probabilidade de cerca de 50%, dada a história de repressão do regime iraniano e sua capacidade de mobilizar forças de segurança leais. O terceiro cenário
é uma intervenção militar externa. Se a situação se agravar e o regime iraniano for percebido como uma ameaça ainda maior à segurança regional ou global, países como os Estados Unidos ou Israel poderiam considerar uma ação militar. Isso poderia ser um ataque a instalações nucleares, um apoio a grupos de oposição ou uma intervenção direta. No entanto, uma intervenção militar seria extremamente arriscada, com o potencial de desencadear uma guerra regional de grandes proporções, com consequências imprevisíveis para o preço do petróleo, a estabilidade global e a vida de milhões de pessoas. A probabilidade desse cenário é de cerca de 20%, pois a comunidade internacional geralmente hesita em intervir militarmente em conflitos internos de outros países. O quarto cenário é uma reforma limitada. O regime, sob pressão interna e externa, poderia fazer algumas concessões para tentar acalmar os protestos. Isso poderia incluir a libertação de alguns presos políticos, a flexibilização de algumas leis sociais ou a implementação de algumas reformas econômicas. No entanto, essas reformas seriam provavelmente superficiais e não abordariam as causas profundas da revolta. O regime manteria seu controle político e a população continuaria a viver sob um sistema opressor. Esse cenário tem uma probabilidade de cerca de 10%, pois o regime iraniano tem um histórico de resistir a reformas significativas. É importante notar que esses cenários não são mutuamente exclusivos e podem se misturar ou evoluir de maneiras inesperadas. A situação no Irã é fluida e imprevisível, e o futuro dependerá de uma série de fatores, incluindo a resiliência dos manifestantes, a determinação do regime, a pressão internacional e o desenvolvimento de eventos geopolíticos na região. O que é certo é que o Irã está em um ponto de inflexão. A luta por liberdade e dignidade está em andamento, e o resultado terá um impacto duradouro no país e no mundo. Acompanhar de perto essa situação é fundamental para entender as complexidades do nosso tempo e as batalhas que estão sendo travadas pela alma da humanidade. Diante de uma crise tão profunda e complexa como a do Irã, é natural se sentir impotente. Mas a verdade é que cada um de nós tem um papel a desempenhar, por menor que seja, para fazer a diferença. A indiferença é o maior inimigo da justiça e da liberdade. Primeiro, informe-se. Não se contente com as manchetes superficiais. Busque fontes de notícias confiáveis. Leia análises aprofundadas. Siga organizações de direitos humanos que trabalham no Irã. Quanto mais você souber, mais poderá entender a complexidade da situação e formar sua própria opinião. A desinformação é uma arma poderosa nas mãos de regimes autoritários, e a melhor forma de combatê-la é com conhecimento. Segundo, compartilhe a informação. Use suas redes sociais, converse com seus amigos e familiares, espalhe a palavra sobre o que está acontecendo no Irã. As imagens e as histórias das vítimas e dos manifestantes são poderosas, e elas precisam ser vistas e ouvidas pelo maior número possível de pessoas. Ao compartilhar, você ajuda a furar o bloqueio de informação imposto pelo regime iraniano e a manter a pressão sobre ele. Terceiro, apoie organizações de direitos humanos. Existem muitas organizações corajosas que trabalham incansavelmente para documentar as violações de direitos humanos no Irã, para fornecer assistência legal e humanitária às vítimas e para defender a causa da liberdade e da democracia. Doar para essas organizações, mesmo que seja uma pequena quantia, pode fazer uma grande diferença. Seu apoio financeiro ajuda a financiar investigações, campanhas de conscientização e assistência direta aos que mais precisam. Quarto, pressione seus representantes políticos. Escreva para seus deputados, senadores e outros líderes políticos pedindo que eles se manifestem contra a repressão no Irã e que tomem medidas para apoiar o povo iraniano. A pressão política é fundamental para que os governos ocidentais e as organizações internacionais ajam de forma mais decisiva. Sua voz, combinada com a de outros cidadãos, pode influenciar as decisões de seus líderes. Quinto, participe de manifestações e eventos de solidariedade. Se houver eventos em sua cidade ou região em apoio ao povo iraniano, considere participar. A presença de pessoas nas ruas
mesmo que em outros países, envia uma mensagem poderosa de solidariedade aos manifestantes no Irã e mostra ao regime que o mundo está observando. Sexto, seja um defensor da liberdade e dos direitos humanos em seu próprio país. A luta por liberdade e dignidade é universal. Ao defender esses valores em sua própria comunidade, você contribui para um mundo mais justo e livre para todos, incluindo o povo iraniano. A situação no Irã é um lembrete sombrio de que a liberdade nunca é garantida e que a luta por ela é constante, mas também é um testemunho da resiliência do espírito humano e da coragem daqueles que se recusam a ser silenciados. Ao agir, mesmo que de pequenas maneiras, você se torna parte dessa luta e contribui para um futuro onde a dignidade e os direitos humanos sejam respeitados em todos os cantos do mundo. Não subestime o poder de sua voz e de suas ações. Chegamos ao fim desta análise profunda sobre a tragédia que se desenrola no Irã. Vimos os números chocantes, as causas complexas, a brutalidade da repressão e o impacto global de uma crise que não pode ser ignorada. Mais de 2.000 vidas foram perdidas, e esse número continua a crescer, enquanto um povo corajoso luta por sua liberdade contra um regime implacável. A história do Irã está sendo escrita agora, com sangue e coragem nas ruas. O futuro é incerto, mas uma coisa é clara: o mundo não pode permanecer em silêncio. A indiferença é um luxo que não podemos nos permitir quando a vida e a dignidade de milhões estão em jogo. Sua voz importa, sua atenção importa, seu engajamento importa. Se você chegou até aqui é porque se importa com o que está acontecendo no mundo. E isso é fundamental. Não deixe que essa informação se perca. Compartilhe este vídeo com seus amigos, sua família, em suas redes sociais. Ajude a espalhar a verdade e a manter a pressão sobre o regime iraniano. E se você ainda não é inscrito no canal, faça isso agora. Ative o sininho para não perder nenhuma de nossas análises e investigações sobre os temas mais urgentes e impactantes do nosso tempo. Juntos podemos fazer a diferença. Obrigado por assistir. Até a próxima.